Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de produção textual de hoje? Então, em produção textual hoje a gente vai ver mais um texto, biografia, né? Falando aí sobre a vida, como a gente está estudando sobre ciência, cientista, né? Então, a gente vai ver um texto de biografia agora sobre o Neil Armstrong. Alguém aí lembra desse nome? Quem já viu o Neil Armstrong no primeiro ano, talvez no segundo, terceiro, alguma coisa, né? Vai lembrar que o Neil Armstrong era um astronauta, né? O primeiro homem a pisar na Lua, em 1969, tá? Então, vocês vão pegar o caderno de atividades de vocês, de língua portuguesa, na página 25, e a gente vai ver mais um pouquinho sobre esse gênero biografia aí. Então, aqui diz o seguinte: leia o texto a seguir. Neil Armstrong. Conheça a história do primeiro homem a pisar na Lua. O estadunidense Neil Alden Armstrong foi astronauta, engenheiro aeronáutico, piloto militar e professor, que fez história em 1969 ao ser o primeiro homem a pisar na Lua. Ele era considerado por pessoas próximas um homem sereno, quieto, extremamente focado e dedicado, além de ser capaz de agir com rapidez e precisão, mesmo em situações em que era submetido a muita pressão. Abaixo, conheça um pouco da história do astronauta. Então, aqui quando fala, né, agir com rapidez e precisão, mesmo em situações que era submetido a muita pressão, então talvez por isso e motivo também ele tenha sido escolhido, né, porque para enfrentar uma viagem assim, né, para a Lua, para fora da nossa atmosfera, tem que ter bastante sangue frio e bastante, né, força de vontade, coragem, né. Então aqui vejam que o título aqui inicia com uma pequena explicação do que vocês vão ver no texto, né. Tem uma pequena explicação sobre o que será abordado. Então, vamos saber um pouquinho da infância. Infância. Extraordinário aos olhos dos outros. Armstrong tinha uma vida pessoal tão pacata que beirava ao tédio. Nascido em 5 de agosto de 1930, na cidade de Wapakoneta, esse é o nome indígena, em Ohio, nos Estados Unidos. Era considerado o certinho da família. Então, né, aquela pessoa quieta, mais centrada, né, mais tímida talvez. O menino prodígio, incentivado pela mãe, Viola Armstrong, adquiriu o gosto pela leitura desde pequeno. E aos 3 anos de idade já lia placas de rua, né? Então vejo que ele já era, aqui quando fala em prodígio, né, ele já se destacava, né? Com 3 anos de idade ele já lia. No primeiro ano do ensino fundamental, ele leu mais de 100 livros. Vejam só, primeiro ano do fundamental, mais de 100 livros. Tem gente que talvez não leu isso até hoje, né? Na sua vida inteira. Na série seguinte, então, foi pego por um professor lendo para alunos da 4ª série. Muito bom, né? Juventude. Em 1940, aos 10 anos, Armstrong conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério. Um trabalho que lhe rendia 10 centavos por hora. Posteriormente, incrementou seu currículo como auxiliar de padaria, foi funcionário administrativo de uma mercearia e depois de uma loja de construção. Ele ainda fez entregas para uma farmácia, ganhando 40 centavos por hora, então estava ganhando mais, né? Mas vejo que ele trabalhou desde pequeno, né? Trabalho não precisa necessariamente nos atrapalhar os estudos. Mesmo assim, ele conseguiu continuar estudando e trabalhava, né, desde os 10 anos. Começo de carreira. Assim que se formou, foi aceito no programa de cadetes da aviação marinha e foi para a Universidade de Purdue, no estado de Indiana. O programa tinha duração de 7 anos. Destes, 2 anos foram destinados obrigatoriamente a estudar engenharia aeronáutica dentro da sala de aula. Em 1950, recebera a sua insígnia, uma espécie de distintivo das Forças Aéreas. Em 1955,
conseguiu se formar em engenharia aeronáutica. Tempos depois, ele entrou para o Conselho Nacional de Aeronáutica, a NACA, que posteriormente se tornou, né, a NASA, que é National Aeronautics and Space Administration. Não sei se a prof leu corretamente aqui, porque a prof não é tão boa em inglês, não. Casamento. No dia 28 de janeiro de 1956, Armstrong casou-se com a ex-colega de faculdade, Janet Sharon. O matrimônio gerou 3 filhos, Eric, Alan, Karen e Mark. A Apollo 11. Quem sabe o que era a Apollo 11? Então, a Apollo 11, né, era o módulo, a nave que levou eles para o espaço, né? Em 1969, Armstrong enfrentou o que seria sua missão mais importante. Ao lado de Michael Collins e Buzz Aldrin, ele foi selecionado como um dos integrantes do primeiro grupo da NASA que iria até a Lua. Ao chegar à Lua, ele e Buzz saíram da nave, enquanto Collins ficou dentro do módulo lunar. Foram quase 3 horas caminhando, conduzindo experimentos científicos, coletando amostras e tirando fotos da Lua, inclusive das suas próprias pegadas. A missão foi televisionada para a Terra e até hoje gera controvérsias. Teorias da conspiração falam que as imagens eram irreais, feitas em estúdio de cinema, e que nunca nenhum homem foi à Lua. Então, né, fica aí a controvérsia, fica aí um ponto, né, de interrogação se realmente aconteceu ou não, né? Então, os russos, parece que foram os primeiros a ir para o espaço, né? E aí os Estados Unidos resolveu, né, comprar essa briga e queria também fazer algo muito grande assim também. Então eles quiseram mandar o primeiro homem para a Lua, né? E eles dizem que realmente conseguiram. E aí houve, né, muitos que duvidassem, né, que isso aconteceu. Agora, então, na página 26 aí, vocês têm uma interpretação. Primeiro, aqui a 13 pergunta sobre quem é essa biografia. Muito fácil, né? Só encontrar ali no texto, né, quem que foi essa pessoa que nós acabamos de ler. Qual era a nacionalidade do biografado? Vejam lá no início, né? Tem o adjetivo pátrio aqui, ó, estadunidense. Então, a primeira pergunta já fica respondida, Neil Alden Armstrong, né? E de que nacionalidade ele era? Ele era estadunidense, era dos Estados Unidos da América, né? Às vezes a gente chama as pessoas que nascem nos Estados Unidos de americano, por ser Estados Unidos da América, tá? Mas estadunidense é o adjetivo pátrio para quem nasce lá. Agora nós temos aqui na 15. Destaque do material de apoio os anos e os acontecimentos da biografia de Neil Armstrong. Em seguida, complete o quadro com os principais fatos da vida do astronauta. Então, vocês vão achar no material de apoio de vocês lá o ano, os acontecimentos. Nós temos aqui, então, lá na página 3 de língua portuguesa, aqui, o que vocês vão colocar lá, tá? Então, vocês vão fazendo aí e a prof já volta ali com vocês com a correção. Então, vamos ver como que ficou lá. Vocês montaram a linha do tempo já do Neil Armstrong. Então, a questão 13 aqui, sobre quem é a biografia, sobre o astronauta Neil Armstrong, né? Qual era a nacionalidade do biografado? Estadunidense. E no material de apoio vocês encontraram, então, os fatos principais da vida dele. 1930, então, foi o nascimento, né, do Neil Armstrong. 1940, quando ele conseguiu seu primeiro emprego como cortador de grama em um cemitério. 1950, ele recebeu um distintivo das Forças Aéreas, veja que então ele tinha 20 anos, né? 1956, ele casou-se, então veja que 1955 formou-se em engenharia, então, aos 25 anos. Com 26, em 1956, ele casou-se.
Aqui em 1969 foi selecionado para integrar o primeiro grupo da NASA e viajar para a Lua. Então, 56 a 69 foram mais 13 anos. Então, ele tinha 38 anos, mais ou menos, né? Que até aqui ele tinha 25. Então, ele tinha mais ou menos 38, 39 anos, certo? Pessoal, então, nossa aula de produção textual fica por aqui. Na próxima aula de língua portuguesa, a gente vai voltar aqui, que nós temos a página 24, né? Para terminar aqui, que não fizemos, vamos fazer na aula de língua portuguesa, ok? Então, beijo e até a próxima aula.